O inglês tem muitas palavras que são parecidas com o português. Só que isso é uma faca de dois gumes, porque por um lado, você vai poder saber o que algumas palavras significam sem nunca tê-las visto antes. Por outro, no entanto, a pronúncia muda. E se a gente não conseguir se livrar daquele costume da nossa pronúncia do português, a gente vai ter dificuldade no inglês depois. Eu vou falar para você de 3 palavras que eu vejo muitos brasileiros errarem, inclusive os alunos que estão ali sempre fazendo a primeira aula, e também o que você pode fazer para não incorrer mais nesse erro depois. Vamos nessa! Algumas palavras não são muito diferentes, tipo, a gente pega a palavra banana. Banana, banana em português, banana em inglês, não muda muita coisa. Mas tem algumas que mudam. A primeira delas que eu quero falar é essa daqui. Tenta pronunciar você primeiro, essa aqui. A pronúncia certa dela em inglês é restaurant. É claro que você sabe o que ela significa, é muito parecida com o português, só que a pronúncia não é restaurant. Não é. A gente vai pronunciar sempre restaurant. Ao invés de pronunciar o restaurante, a gente pega aquele AU e a gente retira ele, a gente não pronuncia aquele AU do tal e a gente vai do T direto pro R. Então a gente pronuncia restaurant, restaurant, restaurant. Repara também que eu não pronuncio restaurant, right? Porque o som do R no inglês é sempre enrolado, sempre ra, então restaurant. E eu também não pronuncio o T no final, então você raramente vai ouvir restaurant, é sempre sem o T, então restaurant. Eu não tô zoando com a sua cara não, olha só alguns exemplos de alguns nativos falando. Like the best new sandwich shop or this like restaurant that, you know, got a rave. But if you heard Morse code randomly in a restaurant or on an airplane or wherever you are, he ordered the most expensive meal in the restaurant. E o legal de praticar é se você colocar numa frase. Então, por exemplo, I went to an excellent restaurant yesterday. I want to go to a different restaurant next time. My mom got this recommendation for this amazing Japanese restaurant. Então você coloca nas frases e vai praticando. Restaurant, restaurant, restaurant. Outra palavra onde acontece algo parecido é com a palavra, essa daqui, você sabe o que ela significa. Tenta pronunciar você primeiro. A pronúncia é different, different. Não, a gente não vai pronunciar different, right? Igual a gente faz em português, a gente vai de different. Primeira coisa, igual no restaurant, que a gente não pronuncia o tal, a gente também não vai pronunciar aqui no different o E, a gente vai do F direto pro R. Então a gente não vai de different, a gente vai de different, different. Uma coisa importante também nessa palavra é a pronúncia do D. Alguns dos nossos Ds aqui em português, eles têm um som que sai daqui do fundo da garganta, quando a gente fala, por exemplo, dia, certo? G. Só que esse som de G, no inglês, ele é só para a letra G. Então, quando você vai para academia, you go to the gym. Então, pro D no inglês, a gente vai ter um som que ele é mais vazadinho. Tipo, ó, pronuncia em português a palavra dado. Dado, certo? Um dado. Dado. Aí, você vai vazar esse D. Tenta falar dado, dado, como se fosse frescurinha, sabe? Dado. Aí esse esse D vazado que a gente está fazendo, é ele que a gente vai fazer pro different, different. Então, a gente consegue incrementar um pouquinho a nossa frase. I went to a different restaurant last week. Colocando as duas palavras juntas, certo? My mom wants to go to a different restaurant next time. Different restaurant, different restaurant. No different, também não tem a pronúncia do T. Olha alguns nativos falando para você confirmar isso. At the time, all weapons were made by hand to different specifications. So need help. Now, religions start from a very different place indeed. All religions. The synth, and then I set up a few different patches and processes. E por fim, essa palavra causa muita confusão e é a mais difícil desse vídeo, tá? Essa palavra aqui. Vai, fala você primeiro de novo, vai. Vamos ver se você vai falar o chocolate, né, que muita gente fala. Seguinte, a pronúncia é chocolate, chocolate. Sem pânico, vamos lá. Acontece uma coisa muito parecida com o restaurant e o different. Lembra, o restaurant a gente não pronuncia o tal, a gente vai do T pro R. No different a gente não pronuncia o E, a gente vai do F pro R, different. E pro chocolate a gente não vai pronunciar a letra O do chocolate, a gente vai do C direto pro L, então chocolate. Chocolate, beleza? Atenção no começo também, porque a gente não vai pronunciar chocolate, tá? Porque o CH no inglês, ele quase nunca
tem o som de chá. É 99% das vezes tchá, tchá. Como se fosse o nosso... Quando a gente fala tchau em português, é o mesmo som, tchá, tchá. Então a gente vai trazer esse som para a palavra chocolate. 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 São dois sons só. Chocolate. Chocolate. Também sem T no final, viu? Então nada de chocolate também. Olha aí alguns nativos falando para você ver. Look, Mommy, her skin is like chocolate. Activates similar parts of your brain as eating chocolate. And that helping other people... Pretty good. Nice and soft with chunk-like chocolate instead of chips. All in all, you're looking at about... Então assim a gente consegue colocar as três palavras numa frase só, tipo I had a different chocolate mousse in the restaurant yesterday. I had a different chocolate mousse in the restaurant yesterday. É legal a gente fazer frases com palavras individuais pra gente treinar elas, mas também é muito importante colocar elas numa frase só junta, porque fica quase como um trava-língua que a gente precisa praticar. Não é fácil, é verdade, eu sei que não é fácil. Pra mim, eu faço com essa facilidade assim, porque eu já falo inglês há 10 anos fluentemente, sabe? Então eu já pratico muito. Mas eu sou brasileiro igual a você, eu sou de São Paulo, sabe? Sou de Santo André. Então, cara, eu não tenho nada de especial. Se eu consigo fazer essa pronúncia, é só porque eu treinei mais que você, só isso. Isso significa que se você treinar também, você vai conseguir. E eu juro que se você ficar uma semaninha praticando essas palavras, different chocolate restaurant, você vai conseguir pronunciar elas sem problema nenhum. E como é que você vai fazer para nunca mais se confundir com essa pronúncia? Você precisa praticar inglês pra cacete. Quando você estiver ouvindo as pessoas falando inglês, os nativos mesmo, de repente assistindo algum filme, tem gente que prefere assistir série, tem gente que gosta de ouvir música, eu aprendi muito inglês com videogame. Cara, você pode escolher o que você quiser, tudo funciona, contanto que você esteja ouvindo as pessoas falando. Aí você vai poder pegando aos poucos essas pronúncias deles. Essas três pronúncias que eu expliquei aqui pra você, nenhuma delas eu aprendi na escola. Nenhuma delas. Foram todas palavras que eu aprendi a pronunciar na internet, assistindo vídeos, né? Eu assisto muito YouTube, eu passo muito tempo assistindo YouTube, gente que fala inglês, então eu via eles pronunciando essas coisas e aí eu imitava a pronúncia deles. Foi assim que eu aprendi. E você pode aprender assim também. Se você quiser pegar umas pronúncias bacanas, ouça as pessoas falando. Esse é o único jeito. É o único jeito. E é importante você pronunciar direitinho também, focar em não pronunciar o T, no different, no restaurant e no chocolate, porque os americanos, os britânicos e os australianos, qualquer falante de inglês que você puder imaginar nativo, não fala os T's nos finais das palavras. Se você fala, você vai ter dificuldade para entender eles depois. Então a gente precisa treinar esse T, não pronunciar ele, deixar ele de lado, para a gente ter mais facilidade para entender eles lá depois. Treina bem essas três palavras, me fala aqui nos comentários agora qual delas você acha que é mais difícil. Na minha experiência, os alunos acham mais difícil o chocolate, mas aí você me diz o que você acha. Se inscreve no canal e também dá uma olhada nos links da descrição que vai ter coisa lá que te interessa. Até a próxima!